Exatamente. Então, bora, né? Acho que já deu início a nossa aula. Gente, a gente vai gravar, ou já tá gravando? Já tá gravando? Já está gravando, tá? Então, até para depois, se vocês quiserem assistir mais uma vez, para quem não conseguir entrar, né? Enfim, a gente vai deixar essa aula gravada. E eu preparei, óbvio, né? A dinâmicazinha para a gente fazer. Isso aqui parece bobagem, mas de verdade, vamos colocar um ponto de foco para não perdermos nenhum momento aqui dessa aula, que foi preparada com muito carinho, com muito amor, com muito zelo, para que vocês possam é, focar e não perder, principalmente a parte que vai confrontar, mas vai É. entrar como semente no coração aí de vocês. E aí, antes da gente iniciar, Branco, faça a nossa oração. Gente, é importante que a gente faça uma oração antes, tá? Independente da religião de qualquer um, de todo mundo. A gente entende que o Deus nosso é um só, a quem servimos, mas que Jesus é o nosso único e eterno Salvador e que não há outro meio de se chegar ao Pai a não ser por Ele. É importante que todos nós entendamos isso. E que se não entender também, vai ter que entender uma aula, tá tudo certo, tá? Então vamos orar. Pai, a Ti nós rendemos graça porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Sim, meu Deus. Pai, consagramos ao Senhor essa live, esta aula, Pai, esse conteúdo que nós preparamos para poder entregar aqui. Que as pessoas que estão lá do outro lado estejam com o coração e mente aberto para receber de forma plena e genuína, Pai, e de forma pura, tudo que nós vamos passar aqui, e que o Senhor use a nossa língua, a nossa boca, a nossa mente, o nosso coração, para poder ser uma fonte que transborda através de nós e jorra na vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de E que Jesus. nenhuma armadilha do inimigo venha a prosperar diante dessa ação aqui, Pai. Nem aqui na minha casa, nem na casa de ninguém que está Sim, lá, em Pai. nome de Jesus, Em nome Pai. de E que Jesus. todos nós possamos prosperar de maneira transbordante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que vocês daí coloquem assim: eu declaro que tudo que eu receber aqui nessa aula, eu não só vou praticar, mas eu vou guardar na tábua do meu coração, ok? Amém? Então, bora dar início. Energia. Eu arranquei aqui um papelzinho, porque da mesma forma que a gente perde o nosso foco, eu quero que os pontos que mais confrontar vocês, o ponto que vocês mais precisam mudar, vocês vão anotar em uma folhinha à parte, pode ser agora, mas pode ser depois também, numa folhinha. Essa folhinha, depois que vocês anotarem, vocês vão dobrar ela e durante 21 dias vocês vão andar no bolso, enfim, vocês vão guardar para falar: opa, eu preciso focar nisso daqui. Guarda na Eu bolsa. preciso mudar isso daqui. Isso daqui é importante para que eu possa é, fazer melhor, ter mais resultados, seja o que for, gente, seja na parte técnica, seja na parte emocional, espiritual, enfim, o que vocês acharem que mais confrontou, que você fala: opa, isso aqui doeu, isso daqui me acordou, isso aqui me alertou. Anotem, dobre, isso aqui é muito poderoso, porque durante 21 dias vocês não vão precisar fazer nada, vocês vão só abrir, ler o que vocês escreveram para poder isso firmar na mente de vocês, tá bom? Bom, a aula secreta, como nós colocamos aí, é a história que vende. Acredito eu que faz parte até da nossa história, né, Bra? Faz parte da nossa história. Até porque essa aula, ela é um desbravador de toda e qualquer venda, né, Breno? Exatamente. Todo qualquer.
venda, de Tudo qualquer negócio. negócio, empreendimento. Então, eu já vou deixar algo aqui para vocês que é um grande diferencial quando nós aprendemos a vender o nosso produto, o nosso serviço, é, gerando um storytelling, que a gente ouve muito. Mas como fazer isso, né? Por que a história vende? Né? Como que é isso? E a gente aprendeu a simplesmente ofertar um produto, ou vamos supor, eu tenho essa caneta aqui, ah, você quer comprar? A pessoa vai falar, não, ah, tá bom, obrigado. Então a gente aprendeu o básico do básico, né? Há algumas crenças em relação ao vendedor, que a gente até fala, ah, o vendedor vendedor, né? E eu quero quebrar isso em vocês. Na verdade, todo bom qualquer vendedor, dentro de qualquer empreendimento, direto ou indiretamente, está vendendo alguma coisa. E quando nós estamos nessa posição de ofertar, igual nós falamos ontem, a oferta, né, é quem tem a solução. E as pessoas, né, Branca, elas se colocam sempre como ah, eu compro, tá? O cliente, Como né? se tivesse fazendo, como se estivesse fazendo um favor, como se estivesse incomodando na hora de vender. Isso, e nós precisamos quebrar isso imediatamente. Então, você tem a solução, na verdade, você está com o poder da negociação, então é internalizar isso, É, né? internalizar isso. Porque uma experiência aqui, só para vocês entenderem, eu trabalhei muito tempo batendo de porta em porta. E aí, no começo, quando eu ia bater na porta da casa das pessoas, eu achava que eu estava incomodando por estar indo lá levar para ela um recurso para ela ganhar dinheiro sem ela ter que pagar nada. Entende? Depois que eu desbloqueei isso na minha cabeça, foi um boom que deu, né? Eu tive resultados expressivos, mas eu vou falar isso aí mais para frente depois. Então vamos lá. Qual a história do seu produto? Qual que é a história que ele carrega? Serviço, né, que você oferta, qual que é a história que ele carrega? Uma pergunta que eu vou deixar aqui para você, você já parou para olhar isso a fundo? Você já parou para entender o porquê eu faço isso? O porquê eu sou tão boa no que eu faço? E o porquê esse cliente, esse lead, essa pessoa vai comprar comigo? Então, essas são perguntas que importantíssimas para a gente poder entender quem nós somos. Quando a gente fala de identidade, por exemplo, a gente sempre fala assim: ah, eu tenho uma profissão, eu sou professora, eu sou, igual a minha mãe está aqui, corretora, eu sou vendedora. Na verdade, nós somos imagem e semelhança do Senhor e nós estamos fazendo alguma coisa, porque sempre são fases, né? Hoje você está corretora, mas em breve futuro estará como empresária, ou os dois, sabe? E quando a gente entende isso, é mais fácil de contarmos a nossa história, porque se algo acontecer, você não perde o rumo, você não perde ali aquele eu sou, sabe? É muito forte, porque o eu sou é o próprio Deus em nós. E isso tem que ser algo realmente internalizado. Igual um dia eu até perguntei para minha irmã, você se vê como a cabeleireira que você é? E ela olhou assim, parou. O que a gente tem que ser muito saliente. Então, você tem que internalizar, vestir essa camisa e entender. Eu estou como professora, eu estou como. Entenderam isso? Então, guardem isso, porque é mais fácil para vocês saberem como contar a história de vocês. E aí, quando você olha a fundo, né, da sua história, quando você olha a fundo do que você está ofertando, é mais fácil para você criar ali uma narrativa dentro do que você faz, dentro do seu serviço, dentro do que você entrega, né, do seu produto. E aí você consegue internalizar essa questão da história, vocês vão entender um pouquinho mais. Tá fazendo sentido para vocês? Estão conseguindo entender? E aí tem um ponto muito importante, né? Como que essas pessoas, quando eu entendo isso, o que eu estou fazendo, né? Enfim, como que essas pessoas gostariam de ser atendidas? Né? Se fosse eu, por exemplo, ah, bacana. Se fosse eu, por exemplo, que fosse comprar um imóvel, né? No caso, eu sou a corretora. E aí eu me coloco na cadeirinha do meu cliente. Como que eu gostaria de ser atendida? Né? Então, aí vou colocar aqui a minha mãe para a gente fazer bem participativo aqui. É, você vai chegar no seu cliente, você vai contar uma história.
qual que é a história que você vai contar como corretora? E aí o Branco pode até trazer aqui um exemplo simples. É sempre assim. Por que você está vendendo? O que te motivou a ser corretor? Quais os resultados que você já teve? Quais os lugares que você já acessou, que você vendeu, que foi vendas assim quase impossíveis de fazer? O que você tem ali naquele momento que vai te conectar com o cliente, né? Tem um exemplo aqui que eu posso dar para vocês. Vou falar assim, eu trabalhei em vários nichos de venda, sabe, gente? Eu trabalhei com várias coisas, desde de eletrodoméstico, móveis, carro. Meu Deus do céu, eu vendi coisa mais pimenta na rua, vendi jiló na rua, Giló. vendi queijo, vendi doce. Produto de beleza você vendeu, né, Henrique? Produto de beleza eu já vendi, Ju. Cosméticos. Se tornou o garoto Mary Kay. Foi, nossa, eu vendi coisa demais da conta, Ai, sabe? E assim, Tinha que o produto Mary Kay para vender Mary Kay. independente do que eu estava vendendo, eu nunca deixei de levar quem eu sou, porque quem eu sou era realmente o que me conectava assim, com as pessoas. E uma coisa que eu trago muito aqui é que para a venda fluir mesmo, e a gente não ficar com aquela chatice de negociação, de preço, de achar que está caro, de achar que está barato, a gente tem que se conectar com a pessoa. A gente tem que se conectar com o cliente. Quando a gente se conecta com o cliente, ele cria ali um laço de confiança, de credibilidade, que tudo que você fala para ele tá certo, é isso. né? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho aqui três casos. Depois que você se conectou com ele, às vezes até um café, sabe? Depois que você se conectou com o cliente, aí você trocou ideia, você já sabe de onde ele veio, de onde ele mora, quem é o avô, quem é a avó, quantos filhos ele tem, né? Qual que é a cor da cueca da pessoa, até isso. Então, você se conecta com a pessoa e fica muito fácil da venda fluir, E tá? aí, para a gente poder finalizar essa parte de como, né, começar a se conectar com esse cliente e contar a história, se conectar com a história, tem algumas perguntas que dá para a gente fazer, né? E aí, quando a gente faz essas perguntas, por um exemplo, né, o que que foi que te motivou a me procurar para fazer a compra desse imóvel? E aí a pessoa vai falar, não, eu te encontrei em tal lugar. Eu falo, "Não, mas você é da onde?" Aí ela vai falar, eu sou de tal lugar. Nossa, eu sou de lá, conheço fulano de lá. Ou então, igual a minha mãe gosta de fazer um café da tarde, né? De repente está mostrando ali um imóvel e ainda não conseguiu se conectar com aquele cliente. E aí fala assim: nossa, aqui eu não sei você, mas eu amo fazer uma mesa posta, eu amo receber as pessoas. Ou então tá mostrando a primeira parte ali do imóvel. E aí a pessoa fala: nossa, que bacana. Você pode falar: "Ó, você sabia que aqui na rua tem uma quadra tal que se trazer coisas à parte da venda, além da venda. Então é sempre buscar referências, né? Ter o repertório ali para você buscar referências, para você conseguir trazer um contexto para o seu cliente falar assim: ah, é só mais uma corretora, ou é só mais uma pessoa que está querendo me oferecer um produto, é só mais uma cabeleireira, sabe? Então, qual que é o meu diferencial? Qual que é a história que eu posso me conectar com o meu cliente? Então, isso é muito importante. Então, são perguntas que vocês precisam fazer para si e fazer também como se vocês estivessem perguntando para um cliente, É, né? é isso. Ah, Eu, eu posso falar um pouquinho? pode. Claro, Eu só queria deixar assim, bem claro assim, para vocês, né, que eu vi, né, o Henrique brincou ontem que foi melhor do que do Pablo Marçal, a live, né, que ele foi três, vocês foram 15, né? 15 pessoas. Vi você colocar hoje também lá, antes de começar a aula secreta, que começamos pequenos, né? Mas foi um sucesso a nossa live. E aí eu quero dizer que, assim, para mim, para eu, né, que já sou de casa e vejo vocês e tudo, conhece, né? né? E conheço a história, sei a fundo como que é. Aí eu tenho a maior admiração por fazer o palavrão, porque vai lá.
cria família, vendendo, batendo palma e graças a Deus está alcançando lugares mais altos. Mas o que eu quero dizer é que, por uma frase sua ontem, Henrique, eu fiz uma venda. Eita, Você falou, Glória a aí, Deus! você falou assim, Parabéns, novinha. você falou, ei, obrigada. Você falou assim que às vezes a gente enxerga o cliente como a gente, né? Com o nosso bolso. Às vezes você está sem nada, e aí, putz, 20 mil para você É muito pagar numa mentoria é muito caro. E sim, aí, porque você não tem, mas o cliente tem, né? E isso. aí foi o que eu pensei. A minha cliente, porque eu estou sem o dinheiro da entrada, não sei o quê, BBB, e pôr um monte de dificuldade. Aí eu falei para ela que o barato, que o caro para ela hoje é o barato amanhã, que ela meu poderia estar fazendo a venda hoje, vende o carro para você dar entrada e depois você vai ter oportunidade de comprar outro carro, né? E aí ela concordou, né? Porque eu falei para ela sobre o barato, o caro hoje e amanhã ser barato, né? Porque aí a gente fica sempre esperando o Sim, melhor momento para comprar desbloqueou e você, aí o melhor desbloqueou seu momento é cliente. hoje. nossa, muito O melhor forte. momento é hoje, né? Olha que Falei para bênção. ela. E aí, graças a Deus, ela falou assim: não, Vinha, antes que eu me arrependa, manda essa proposta. Eita, Mandei a proposta, o proprietário aceitou e vamos para frente. A documentação, daqui uns 30, 60 dias, o dinheiro cai na conta. Que grande. glória a Deus, Glória a Nalvinha, Deus. Parabéns, viu? parabéns. Isso é bênção E é demais, da isso que eu conta. queria Estamos dizer para muito felizes aí vocês. pelo feedback também. É por isso que nos dá aí força para continuar. É verdade. Para Nossa, fica muito continuar. feliz. Fica muito feliz em saber, tá, Nalvinha? Ó, e aí, para vocês entenderem Amém. ainda mais esse contexto da história, porque o nosso tempo, né, tá curto, é, o Branco vai dar aí, né, falar da história do iPhone, porque é muito real e verdadeira, e isso aqui também é muito importante. O que nós ensinamos aqui não é manipular, não é nada disso, é trazer a consciência do cliente do porquê ele precisa comprar com você ou fazer aquele serviço, enfim. E aí, ele mesmo tem essa experiência e ele vai contar aqui para vocês, vocês vão entender melhor. Gente, o que acontece? Eu quero trazer até uma questão para vocês aqui, que eu preparei aqui mesmo, eu faço um esboço para poder estar lembrando, né, tudo que eu tenho que falar para vocês, tá? Se você está tendo que convencer a pessoa de comprar o que você está vendendo, então é porque você não gerou valor suficiente naquilo que você está entregando, tá? Uma questão que a gente sempre fala aqui é que não é o, o que você entrega, mas como você entrega. Porque o que acontece? Fala um negócio para mim aí. Eu tô vendo aqui, tem um iPhone. Tem mais iPhone por aí ou não? Tem um da Tati, o meu, o seu. Não, tchau. Mas beleza. De fato, o que acontece? O iPhone hoje, ele é um dos telefones assim, mais desejados, né? É o telefone mais desejado, principalmente os mais novos que vêm saindo. Por quê? O vendedor chega lá, ele fala, você vai comprar um iPhone, aí a pessoa chega lá e fala assim, ó, ele tem tantos centímetros aqui de espessura, ele tem 3 câmeras embutidas, ele é isso, ele tem tantos gigas de Mas memória. saiu, entende? Você entendeu o que que é o negócio? Ninguém quer saber disso, todo mundo já sabe disso. Mas quando eu pego o iPhone e falo assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um iPhone e, querendo ou não, você já está inserido num grupo, numa sociedade, onde quem tem iPhone já tem uma visibilidade melhor. O iPhone, ele comunica diretamente com as redes sociais, então tudo que você posta é mais fácil de hypar. Eu não sei para que você vai usar o iPhone, creio que é para trabalho, mas ele é basicamente um computador na sua mão. Tá? Tudo que você precisar, ele vai fazer para você em questões profissionais, enfim. E aqui está um ponto muito importante. Por exemplo, quando nós vamos fazer qualquer conteúdo, Minha o próxima vendedor, aquisição.
Isso aí, o que o iPhone entrega, o que ele comunica quando o Henrique fala, ele de fato ele comunica com as redes sociais. Tem uma parceria entre a Meta, o Instagram, Sim. Facebook. Então, ele de fato ele está no hype ali. Então, se qualquer pessoa que tem um iPhone e faz um conteúdo, isso já traz ali um alcance maior. Olha para vocês verem o quanto é poderoso a gente entender a história, o que está por trás Então, disso aqui. a única coisa que separa a pessoa de comprar um iPhone novo, né, em tal momento, é o valor financeiro, é o custo financeiro, né? Mas se eu falar para você que tem uma condição de pagamento, que tem um meio de pegar o seu na troca, inclusive eu tenho um amigo meu que faz isso, tá? Eu comprei o meu, comprei o da Branca. Se alguém quiser, pode deixar o WhatsApp. Na verdade, levanta a mão quem Não quer. dá ideia, Henrique. Você Não interessa? é o momento. Olha, pega o iPhone 17, 16, né? Já uma vez qual que é o termo. Entendeu? Mas, ó, pra você ver, você tá vendo o que eu acabei de fazer com vocês? Eu acabei de vender um iPhone para vocês aqui sem vender. Quem não ficou com vontade de comprar um iPhone? Aí, Esse eu já vou comprar. só de entender, né? Nem só pelo designer, né, que ele traz, porque isso já encanta a gente, né, de cara. Mas, ó, a gente vendeu o iPhone, vendeu o contato da pessoa e já fez vocês pensar, poxa, eu preciso, agora eu tenho Tá? Já, a Tati tá ali. já posso. Então, essa É que experiência. eu estou me resguardando para não fazer esse investimento nesse momento. Oi, Mas, ó, agora fala, Mas que eu tô desejando um 17, eu tô. já subiu uma faísquinha aí. Que, Ju? Ah, Ju. eu aceito o real, Boa! Ai. Você entendeu? Então, eu vou trocar até agora. bora! Vocês entenderam o que que é a venda? A venda, ela é isso, dessa maneira que acabou de acontecer aqui. Ah, Henrique, mas eu nunca vi a pessoa. Sabe uma coisa que a Branca falou outro dia para mim, e ela achou assim, até eu achei interessante. Ela falou assim que me viu atendendo alguém e conversando com a pessoa. Ela falou assim: "Você já conhece essa pessoa?" Eu falei: "Eu nunca falei com ela." Mas eu converso com a pessoa como se eu conhecesse ela há Há anos. anos, tá? Isso, eu trago os maiores pontos de conexão dela comigo para a gente poder ter uma venda que vai fluir, ela ter confiança em tudo que eu estiver passando. Isso em qualquer produto que a gente estiver vendendo. Antes da venda, antes de negociar, antes de falar o produto, precisa haver essa linha de conexão profunda para a gente poder acessar o cliente e não ter trabalho na hora de fazer a venda. Ele falar assim, cara, não tem problema, ali tem mais barato e é igualzinho o teu, mas eu vou fechar com você, porque olha. De verdade. Agora nós é amigo, não é nem cliente vendedor mais. Então, a venda é mais sobre isso. Eu sempre tive resultados exponenciais, até por telefone, sem ver a cara da pessoa. Por isso, sabe? Não é perder tempo a gente estar ali se dedicando e falando e trocando ideia com a pessoa antes de Não. vender. Isso traz um resultado que vocês não têm ideia. E isso não é errado fazer, não é pesquisar a vida da pessoa, não é querer saber da vida alheia, de jeito nenhum. Na verdade, quem vende precisa de chaves Exato. e de informações para a pessoa, até para poder não vender algo que ela não precisa. Precisamos dessa conexão, né, Branco? Precisamos dessa Para conexão. vocês terem uma noção, por exemplo, antigamente era feito, né, essa conexão de formas mais, por exemplo, ela era através de grupos, né, em casas, nos lares, era através de revista, era através de jornais. E se a gente for parar para analisar, a venda, ela tem que existir esse marketing, né? Por isso que a gente traz essa questão de dentro e fora do digital. Então, tudo é uma engrenagem, né? Essa engrenagem a gente vai ensinar com mais precisão no nosso workshop, Sim. mas aqui vocês já vão entender essa engrenagem. Para vocês poderem entender, né, que toda a história que a gente conta não é simplesmente para poder a gente falar da boca para fora. A história que a gente conta tem que trazer essa linha de conexão entre você, o produto e o E o seu cliente, cliente. Exatamente. tá? Porque Isso é um ponto muito chave, viu, gente? Muito chave mesmo. Quando você entende essa questão que vocês estão interligados, você, o seu produto e o seu cliente,
é uma chave muito poderosa. Daí você consegue extrair a melhor história, a melhor forma de contar. É claro que a gente tem um modelo, né, que a gente segue, um método muito bacana, e a gente pôde, óbvio, né, desbloquear, principalmente quando nós estivemos lá no Pablo, essa questão da mentalidade na questão de nós estamos no poder da venda e o cliente, ele está sim no poder de compra, porém, você não vai manipulá-lo, você vai mostrar para ele o quanto é valioso e o quanto será transformador ele adquirir o seu produto, ou o quanto será transformador ele estar no seu estabelecimento. Não importa a forma que vocês vão fazer isso, né? Tem um molde, ó, para fazer, mas vocês precisam internalizar sempre. Na nota, acredito que vocês já estão anotando. É você, o seu produto e o seu cliente. Eu quero contar um negócio aqui que eu até estava comentando com a Branca hoje. Eu lembrei do Renato. Será que ele está aí ainda? Acho que não dá. Deixa eu ver aqui. Acho que sim. Tá, Tá? tá. Ô, Renato, escuta isso daqui, ó. Tivemos uma época, eu e a Branca, nós gostamos muito de comida japonesa. Nossa, nós amamos. E aí, eu tava rolando o Instagram da distribuidora BMM e toda hora que eu rolava aquele bendito do Instagram, me aparecia uma menina comendo, mordendo um temaki, Nossa, isso foi poderoso. um dog roll, fala. O dela era um dog roll. E eu falo, mas que trem é mais isso? gostoso, que é isso? Que delícia, né? Eu olhava ela mordendo aquele dog roll, falo, cara, que loucura, que isso aqui parece bom demais. Ó, ele tem também, meu Deus. Só que o negócio dela é lá em Santa Amaro. Olha só pra vocês Aí verem eu que essa vai olhei contar uma história. e beleza, o dog roll, falei, beleza, vai ter por aqui também. Mas ela começava a contar uma história ali no Instagram de como ela montou a primeira loja, que ela vendia da casa dela. E aí daqui a pouco ela estava com uma loja pequenininha, daqui a pouco mudou para uma loja grande. Na hora que ela mudou para a segunda loja maior, eu falei: "Nossa, Branca, vamos lá visitar essa menina, parece que é muito boa". Outra coisa, a repetição, né? A Da repetição. contagem da história dela, porque às vezes a gente acha que vai ficar cansativo. Isso é um ponto muito importante para vocês anotarem quando vocês forem começar a contar as histórias de vocês. Repetem. Repetir. Repetição não é, porque é o seu trabalho. Quantas vezes a gente já escutou, por exemplo, a história do Silvio Santos, a história do Magalu, a história do McDonald's? Se eu falar Quantas aqui, quem quer vezes? dinheiro? Você já lembrar de quem? Você já sabe. Então, ela toda vez que passava, ela estava lá comendo, e a forma que ela comia dá uma vontade de comer. Era Então, muito simples, e aí né? daqui a pouco ela, né, tava na mesa ali, ela levava um agrado para um cliente, levava um agrado para outro. Ah, vou te dar esses 4 nigiri aqui. Ah, não sei o quê. Cara, que coisa louca. Eu falei, Branca, vamos lá no restaurante dessa menina. Nós saímos de Osasco, foi lá em Santa Amaro. Só que assim, é claro que é o olho do dono que engorda o gado. A propaganda que ela fez foi excelente. O storytelling que ela usou, a história que ela contou para poder vender o produto dela estava excelente. Nós chegou lá, tinha fila para poder entrar. Fila, gente, era assim, fila mesmo. A gente teve que esperar, sei lá, uns 30 minutos para conseguir entrar no estabelecimento. É até um negócio assim, para quem trabalha com comida, tomar cuidado, porque a gente esperava encontrar ela lá, É. né? Eu esperava encontrar ela lá, esperava receber aquele atendimento. Eu acho que a galera já estava bem cansadinha, a gente entende também. Não foi aquele atendimento, parece que estava meio estranho o negócio ali. Nós não voltamos, mas não importa. Lembra? Ah, ela contou a história boa, tem o pré-venda, mas também tem o pós. Mas ela. Então. Ah, outra coisa que foi bem legal, quando a gente entrou em contato, né? Quando eu entrei em contato para poder falar no WhatsApp, ela respondeu. Ai, vem, traga sua família, venha mesmo, tal. A gente vai receber vocês aqui com o maior prazer, e tá, 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 tá. Ela respondeu, porque às vezes o patrão fala assim, o dono do estabelecimento fala, eu vou responder não, deixa isso aqui para outra pessoa responder, eu não fico respondendo cliente. Cara, você tem que conectar com o seu cliente. Porque o cliente mais ama é sentar numa mesa e falar com o dono, o proprietário do negócio, tá? Nem E que seja um dia X, né, para você conseguir fazer isso. A gente é, sabe que todo muitas dia não vezes dá. vocês também, igual o Renato está ali na ação, né? Mas eu acredito que gerar essa expectativa
dá outro ponto, dá outra visão, né, para quem está indo no seu estabelecimento. Porque quando você vai no estabelecimento chique, por exemplo, o dono tá lá, às vezes ele tá de mãozinha assim para trás, e ele recebe as pessoas, sempre tem ali um horário que ele vai falar com os seus clientes, né? Então, é uma experiência, uma forma de gerar experiência, né? Muito Isso, legal. é verdade. Traz uma credibilidade, uma confiança, segurança da pessoa tá ali, fala, nossa, que legal. O dono conversou comigo. Então, gera realmente assim uma expectativa. Igual, se a gente vai, por exemplo, na Havan, meu Deus, se o dono da Havan tá lá, porque ele faz, né, os storytelling dele hoje pela internet, quem não conhece o careca, né, dono da Havan? Então, assim, nós estamos contando essas histórias assim para vocês, para trazer essa aproximação e para fazer sentido com o que a gente começou, né, dando a aula dos pontos específicos, mas também para vocês começarem também a lembrar de histórias e experiências que vocês viveram e que, caramba, deu aquela vontade de você não só fazer parte daquilo, estar naquele lugar ou viver aquela experiência para dar repertório para vocês e para vocês também começarem a usar no negócio de vocês. Quando vocês forem vender um produto, o que foi que em algum lugar você viu fazendo com aquele produto? E, gente, não é copiar, não é. Isso é uma crença também de que, mas eu vou fazer igual. Ué, se funcionou, pega a ideia, Cara, dentro do remodela e workshop, eu usa quero ensinar um negócio para vocês, que vocês vão falar assim, eu não acredito que eu tô pagando para aprender isso. É verdade. Eu não acredito, porque eu também não acreditei, sabe? E de fato, é coisas assim que a gente pega e aplica e tem resultado. A Branca falou um ponto muito importante agora que a gente olha o estabelecimento do outro, olha a propaganda do outro e fala: eu não vou copiar. Por que que você não vai copiar, moço? Copia, faça com a sua essência, usa até as mesmas palavras, porque Porque falar não técnica vai é ficar igual. técnica, marketing é marketing, o modelo é o mesmo. Quando a gente percebe assim que as grandes marcas, todas elas usam a mesma engrenagem, é essa engrenagem que a gente quer ensinar para vocês no workshop, vocês vão falar assim, poxa, então eu estava aqui às vezes quebrando, criando fumaça, né? E é só eu fazer isso, se colocar na minha essência e apresentar, e vocês vão falar que assim é muito mais vou colocar fácil, né? É muito mais fácil do que quando a gente fica quebrando e testando coisas que às vezes não está dentro, por exemplo, vou colocar aqui agora de uma forma mais para vocês entenderem mais profunda. Existe o neuromarketing, existe a técnica, realmente as técnicas que a gente falou aqui, mas ela tem um molde de Aplicação. venda, aplicação, isso. Existe a aplicação por detrás disso. Então, nada do que nós estamos falando aqui é somente das nossas experiências ou coisa que a gente criou. Não, foi coisa que a gente aprendeu, E aplicou. remoldou da nossa forma e aplicou. Igual eu falei na live ontem. O Quer ver eu Henrique, perguntar um negócio? Vocês acham que eu modelo quem para poder estar aqui falando com vocês? pode falar, gente. Pode falar. Pode. Quero ver vocês falam. Vocês acham que eu modelo quem para estar falando com vocês aqui? Vamos ver se a Tati vai falar. Fala aí, Tati. Quem que vocês acham que eu modelo para estar falando com vocês aqui? Ju, Rafa. Ah lá. Um falou. Já deu risada. Eu tô todo mundo com medo de falar. Vamos falar, gente. Vamos interagir. Eu ia falar também. É ele. Você entendeu? É ele, cara. A gente tem que modelar quem dá certo. A gente tem que modelar quem tem resultado. Aprendeu com o cara, né? Ai, Então. A gente tem que modelar quem tem resultado, porque senão não faz sentido. Você vai modelar quem não tem resultado, quem nunca fez, quem não deu conta de chegar lá, gente, misericórdia. então, assim, é uma grande mentira da nossa mente achar que a gente vai conseguir. Chega, tá, gente? Mas você vai viver 30 anos quebrando a cabeça, sendo que você pode encurtar esse caminho e falar assim: quem que eu sou, qual que é a minha essência, o que que eu gosto, o que eu não gosto, o que que eu aceito, o que que eu não aceito. Tem essa questão da gente demitir clientes, porque se o cliente não entra na sua história, não gosta do seu trabalho, sai falando mal, é aquele cliente que a gente tem que se afastar. Ah, Rafa, pode falar, Rafa. Pode falar, Rafa. Mas enfim, modelem. Ô, Jéssica, lembrei isso ontem. A minha colega indicou um planejador financeiro. E aí, ontem ele fez uma análise de todos os meus cursos, de tudo. E sobre o meu sonho. E o meu sonho é alto. Uau, Aí, quando ele colocou a métrica,
colocou lá que se fosse pra mim alcançar esse meu sonho com a minha realidade de hoje, eu ia demorar 30 anos. Falei, você tá louco? Tá repreendido em nome de Jesus. Sai de perto dessa Falei, polícia. vou urgente fazer mentoria, palestra, contar meus storytelling, tudo pra poder aumentar meus tickets. Vou fazer várias fontes de renda, É isso. mas 30 anos Ele já não. tá atrasado. Eu também, o meu sonho era muito caro para a realidade de muitas pessoas. E eu tenho para te dizer que quando a gente coloca os dois pés e coloca o Senhor na frente dos nossos Exato. projetos, não Não precisa tem você erro. ter, porque Deus ele vai te dando estratégia e você vai contando tijolinho por tijolinho. A Gé é prova disso, que eu só tinha um sonho e a minha fé. E hoje eu estou conquistando cada dia mais o meu espaço no mercado. Estou montando o meu spa tijolo por tijolo dentro das minhas condições e estou quase lá. É isso aí. Um ótimo storytelling. Ótimo storytelling. Isso mesmo, Tati. E é agora transparecer isso para as pessoas, porque elas vão valorizar ainda mais. Gente, ó, o real conecta muito. O Às Renato, eu vi teu vezes, Pix, tá? e mãe, um beijo, obrigado pela participação. Te amamos. Vai ter depois a gravação da aula para a senhora ver o restante. Quando a gente iniciou, que a gente se conheceu, eu e a Gé, eu não tinha meu espaço físico. Eu Verdade. trabalhava em parceria. E Olha, eu tinha uma cadeira com as pernas mancas, que é uma doação, não tenho vergonha de falar. E quando, há 2 anos atrás, eu coloquei os meus dois pés no chão, eu falei assim: eu vou conseguir ter um espaço, pagar meu aluguel e montar a estrutura da forma que eu sonhei. E eu fui montando tijolinho por tijolinho. Se eu comprava uma cadeira, eu ia lá e falava desse tijolo. Se eu ia lá comprar uma maca, eu falava da maca que eu comprei, que era mais um tijolo. Tá faltando dois itens para me mudar de espaço, para mim para um espaço mais ampliado. olha aí. Essa, meu Deus. E isso aí acabou de vergonha. vender, né, Você acabou de vender, Acabou de ué. vender o seu, não só o seu Você estabelecimento, tá a sua filmando você fazendo esses negócios? experiência. Ô, Tati. E aí é isso que eu ia entrar, gente. Conteúdo. Tudo, absolutamente tudo que vocês estiverem fazendo, gravem takes, gravem feedbacks, gravem quando o cliente começa a conversar com você um assunto que você percebe que vai gerar. E isso é igual, eu tenho muito cuidado, porque nós temos que estar atentas. Eu sei que é cansativo, eu sei que, mas assim, tenham esse olhar, porque depois que vocês conseguem ter esse olhar, vira automático, não fica cansativo, vira normal, porque é o que vai fazer você conseguir transparecer a sua experiência. A Mel, até a gente colocou o feedback dela lá, ela falou assim, Jé, falou pro Henrique, né, eu não consigo transparecer essa experiência, o que que eu faço? E ela estava com medo de colocar as histórias, o que que achava? Falou, primeira coisa, pergunta para as pessoas se elas, Pediu se elas autorização. querem, se elas aceitam com que você compartilhe as histórias que são vividas no seu estabelecimento. Serve pra Tati. Deixou compartilhar? Vai lá e posta e explica o que que acontece. Ela, como que eu vou fazer isso? Aí a gente pegou dentro da essência dela, como que ela gostaria de fazer, e ali ela criou o molde, ela viralizou e ela teve assim uma das melhores campanhas dela, que foi a campanha de Natal. E assim, por alguns ajustes. Então, o saber contar a história, o saber se conectar, é o que vai, de fato, atrair cada vez mais clientes. Eu falei que serve para Tati, mas isso, quando você vai contar a experiência que um cliente teve com você, serve para a Ju, serve para o Renato, que tem uma loja de sushi. Pra você ver, o Pablo fez com o Renato o que o Renato devia estar fazendo toda hora, Exato. para poder vender mais. Entendeu? Às vezes ia ter até dificuldade de atender todo mundo Exato. que fosse lá. Porque, cara, sushi na quebrada é muito louco. Eu fiquei com vontade de ir agora, Verdade. né? Serve para Dani também, entendeu? Todo nicho de negócio tem que ter isso. Todo nicho de negócio tem que ter uma experiência. Sim. Entende? Mas igual, né, pelo tema da nossa aula, vamos colocar assim que a indicação ela sempre vai ficar praticamente em último lugar, porque ela faz parte do pós. E o pós, por exemplo, até vamos colocar na vertente de um movimento, pode ser ele qual for, né? A gente vive sim de movimento. Então,
não no sentido, não no sentido Não, do bom, né? literário. Não, eu falo assim, a gente vive não do movimento em si, mas a gente vive de movimento. E quem movimenta, de certa forma, o movimento é quem criou ele. E isso, eu tinha, vamos falar assim, eu tinha várias visões, né, nessa questão, porque eu fiz alguns movimentos quando eu trabalhava, principalmente, na internet, quando eu era sozinha, e eu fiz alguns movimentos, e teve muitos grupos que eu criei lá no meu comecinho, que é coisa que ninguém sabe. Lá no meu comecinho, que ninguém participava daquele grupo. Porém, eu criava situações para que eu não tivesse. Isso é uma experiência que eu tive lá no início, nessa questão da movimentação, da indicação, enfim. Então, assim, todo mundo, né, precisa da indicação. Então, existem várias vertentes aqui, mas vamos colocar, né, dentro da sua colocação, dentro da colocação que se colocou aqui, que a movimentação maior dentro de. Vamos lá, tem uma engrenagem, né, como eu falo. Vamos lá, tem uma engrenagem. Eu criei o movimento. Então, eu que criei o movimento, eu que faço girar essa engrenagem. Por mais que pareça cansativo, aí eu vou dar e delegar para essas pessoas que estão dentro deste movimento poder fazer essa roda girar, para que eu não precise fazer essa. Não é uma cobrança, né? Vamos colocar como uma cobrança, mas para que eu não precise estar ali no cansativo, pedindo, cobrando. Então, dentro de qualquer lugar, e vamos colocar aqui, né, do estabelecimento da Ju, quando ela tiver uma equipe, da Tati, quando ela tiver também, é uma engrenagem, é um movimento, é as pessoas que eu lidero. Então, se eu lidero, primeiro tem que partir de mim. E sim, eu entendo, né, porque a Gabi, ela tem muito essa questão de indicar, de honrar, mas tem algumas vertentes nesse sentido, da roda girar. Sempre vai ser mesmo quem está no topo. Então, quem está no topo sempre é mais maçante, né? Sempre é mais. É um prego que destaca. Esse olhar tem que ser um olhar Segurar o não de martelo. dor, porque às vezes quem está participando daquele movimento não é que não está indicando, ou não é que não está fazendo. Às vezes essas pessoas estão fazendo, mas de outras formas, estão indicando de outras formas. E aí eu entro num ponto, e é com muito amor que Mas de tudo, ela falou uma coisa que foi boa. só para me Você finalizar, falou do Bran, conhecimento dela. Eu vou no banheiro rapidinho. um ponto assim muito importante que a gente precisa esclarecer nesse sentido de fazer a roda girar, quando eu tenho um princípio e eu uso bastante esse princípio de forma natural, né, que eu carrego, é porque eu quero que aquele movimento cresça, que aquele meu negócio cresça, ou que aquele meu produto seja divulgado, ou que aquele movimento seja divulgado, ou que as pessoas conheçam através do network, enfim, né? Para isso a indicação. Então, nesse ponto específico, eu não posso cobrar das pessoas, porque vai acontecer natural. E aí vem o ponto de eu também não me cobrar se de certa forma isso não acontecer, porque existe uma movimentação interna, externa, existe a movimentação que às vezes a gente não vê, então também a não cobrança, porque a gente quer que venda, né? O ponto de tudo é porque a gente quer que venda. Se falou do network, é porque a pessoa vai indicar e vai conhecer o meu trabalho e eu vou fazer uma venda. Então, quando a gente entende que eu não dependo disso, igual você falou, aí eu não me frustro, aí eu não me cobro, aí eu não cobro das pessoas e eu entendo que a movimentação realmente vai vir de quem está aqui. Vou colocar até dessa aula de mim do Henrique. Eu fiquei muito feliz que vocês foram lá e compartilhou e indicou. Mas se eu e ele não fizer essa ação, vai ficar só para as pessoas que a gente conseguiu indicar, que a Gabi indicou, enfim, só para finalizar. Então, para finalizar, vai ser sempre quem está fazendo o movimento que vai ter que gerar sempre essa vertente de estar indicando mais sem dor, se o outro indicar, beleza, se não indicar também tá tudo bem. Então, nesse sentido, eu acho que dentro de um ecossistema vai existir os momentos de muita indicação, de pouca indicação, das pessoas que estão ali. E elas vão estar te honrando de alguma maneira, e às vezes não é só no indicar. E existe, né, Branco? A gente vai ensinar no workshop. Tem uma estratégia, Gabi, É isso que eu ia falar. que é de indicação, porque assim, eu amo usar essa estratégia, eu uso em todo lugar que eu vou vender alguma coisa, tá? Existe uma estratégia que no meio de um monte de gente que a gente conhece, tem uma pessoa que destaca.
e é com essa pessoa que eu vou me conectar, Exato. entendeu? Para poder fazer o que precisa ser feito, tá? E dentro do workshop, a gente vai trazer isso e eu vou ensinar exatamente o que que é que eu faço, porque assim, se eu falar para Ai, vocês inclusive, me ajudem. Eu tô com uma empresa querendo contratar o meu espaço. Olha, E olha lá, eu já mandei uma proposta, né? A primeira proposta eles já aprovaram, só que eles me pediram uma segunda proposta com um serviço combinado. E eu não consegui gerar um contexto para eu fazer essa segunda proposta. E assim, é algo que a pessoa quer criar um trabalho muito top dentro dessa empresa com o meu espaço. então depois você chama a gente para a gente te direcionar nisso daí, tá? tá? Quem sabe a gente fala sobre uma consultoria aí, Tati, tá? Para poder a gente te ajudar, te direcionar nessa nova empreitada, porque é importante não ir sozinho. Tá? Às vezes o cavalo passa arriado, mas a gente não tá vestido de calça jeans para poder montar, entendeu? Então, vai, fala com a gente depois do privado aí, veste essa calça jeans e vai para cima, uma botina e uma sport, viu? Então, dentro do workshop, Gabi, a gente vai trazer. Eu vou trazer esse ponto, porque se eu falar para vocês que só eu tive todos os resultados que eu tive, que eu vendi sozinho, mentira. Eu sempre usei essa estratégia para eu poder arrebentar de vender. Tá? Eu E é nunca sim, vendi sozinho, é, por mais que eu Gente, pelo amor de fosse Deus, tem sozinho. que ser um dia que eu esteja online, hein? Por favor. tá, vai. O dia que você Tem esteja que ser um online, dia que eu consiga entrar. tá? Vai ser, vai falar já? Vamos lá, vamos liberar a data para vocês aqui? Vocês já querem saber, gente? Por Claro. favor. Ó, deixa eu só, antes da gente, ó, Cadê o aí? antes da gente, é bom demais. Vocês querem fazer alguma pergunta específica sobre o tema que nós trouxemos hoje? Algo que vocês sabem que vai ajudar muito? Se ficou alguma dúvida do que a gente falou, vamos abrir um pouquinho esse Vamos abrir, ó. espaço. 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Quem sabe, às vezes, né, já dá workshop agora. Vai, tá doido, hein? Não, faz uma pergunta aí. Se vocês tiverem a fim de fazer uma pergunta, manda a braba aí que nós vamos responder para vocês quando nós fechar aqui. Ó, a Rafa colocou assim, ó, não pode transparecer ser forçado, acontece naturalmente, pelo menos ao meu ver. Acredito que o Henrique lacrou com a fala sobre a história que conta naturalmente do que você faz, pois cria valor e vai acontecer naturalmente. É isso. Então, para a gente poder finalizar, né, com chave de ouro, eu espero que vocês tenham entendido em como contar a história de vocês vai fazer vocês venderem mais, conectar mais com o seu cliente, trazer aquele ponto-chave que você, o seu produto e o cliente é um só, é interligado, então buscar nessa informação para você conseguir gerar muito valor, contar muitas histórias boas. A Tati é muito importante ela falar sobre esse começo dessa cadeira, isso vende muito, gente. O real vende muito, conecta muito. Acabou a era do certinho, do bonitinho, né? Agora o pessoal está usando muito IA. E, gente, eu vou falar algo para vocês que também é uma chave muito poderosa. O pessoal que está usando IA é muito bacana, mas enjoa, porque as pessoas querem verdade, elas querem saber, pô, será que eu estou falando com um robô? Às vezes não dá uma raiva quando a gente vai falar e a gente fala, caramba, estou falando com um robô, será que eu vou falar com a pessoa aqui? Então a gente tem que entender isso e usar ao nosso favor, né? Eu mesmo já tô irritada com tanto de pé que aparece você falando. Aff, eu acho triste. Então, assim, são ferramentas fundamentais? São. Mas quanto mais real você transparecer, trazer escola, às vezes as pessoas ficam em dúvida, gente, mas será que isso agora é IA? Ai, tudo é IA, né? É. Então, entra no hype, você utiliza, né, a seu favor, mas o real sempre vai conectar, a história verdadeira sempre vai conectar. Nada de manipular, nada de trazer coisas que não existem, histórias inventadas, não. Vai na Eu sua tenho, essência que vai funcionar, né, Bruna? Isso. eu tenho pergunta. Vai, vamos lá. O que você acha dessas parcerias com influência, essas coisas? Porque, assim, eu tinha algumas parcerias, mas meu principal objetivo não é só ter visibilidade, é vender o meu produto. E Isso. assim, o que eu tenho percebido, né? Eu já vou fazer mais ou menos, acho que um mês que eu tô dando uma segurada. Tenho procuras de parceria, inclusive tem uma influencer aí agora recente que me mandou mensagem querendo. Só que assim, eu percebo que não é essas coisas todas.
Eu sei que dá ali uma visibilidade, mas isso também para mim tem um custo dentro do meu negócio. Claro, não só para o seu negócio, saber se realmente ela vai trazer resultado. Você... Entender qual que é o público dela, Exato, entendeu? Tem que, E assim, tem que eu entender. vejo, no meu ver, o influencer ele não vende ele não tem obrigação nenhuma de vender nada para mim. verdade. Para gerar valor, para gerar a visibilidade. Sim, Porém, tanto o alcance de mercado, no meu ver, não é o mercado que eu busco, porque assim, ele pode ter muitos números, mas ele não alcança o mercado que é de dentro do meu nicho. exatamente. Ó, tem algo muito importante aqui. Existem vários influencers que compraram aqueles seguidores, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que que vocês precisam entender? Quando o influencer vem até você oferecer o trabalho dele, já há uma vertente aí. Porque quando o influencer é bom, ele não procura, ele é procurado. Então, isso eu aprendi quando foi o primeiro marketing que eu aprendi, essa foi a primeira lição. Porque o que eles ensinam é sempre a gente procurar alguém que realmente vai se conectar com o seu produto verdadeiramente, que gosta, que já passou pela experiência, e ele vai indicar de verdade aquilo. Então, esse é um ponto. E aí, entender, será que as pessoas que ele atrai é o público que eu busco? Esse é outro ponto. Mas, assim, é importantíssimo e todo mundo precisa fazer. E às vezes, Tati, é melhor um influencer com até 5.000 seguidores, 10.000 seguidores, que está ali dentro é, do seu nicho, né? Do seu público, né, da sua persona, do que um influencer que realmente ele vai divulgar o seu trabalho, só que ele tem vários públicos. Então, é você ver essas vertentes, tá certinha nesse caminho. Então, assim, quem te ofereceu, não é que não pode oferecer, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Mas o correto é você ir procurar, entender se o cliente vai gostar, fazer ele vir até o estabelecimento, criar essa experiência, se assim você puder naquele momento, claro. Ou você oferecer, tem umas estratégias aí para você oferecer o seu produto e ele ir até o estabelecimento e investir e vocês ali criar essa parceria. Tem assim Às também. vezes, a pessoa que vai dar esse hype no seu negócio não é nenhuma influência. Exato. Hoje Forçado, acontece naturalmente, pelo menos ao meu ver. Acredito que o Henrique lacrou com a fala sobre a história que conta naturalmente do que você faz, pois cria valor e vai acontecer naturalmente. É isso. Então, para a gente poder finalizar, né, com chave de ouro, eu espero que vocês tenham entendido em como contar a história de vocês vai fazer vocês venderem mais, conectar mais com o seu cliente, trazer aquele ponto-chave que você, o seu produto e o cliente é um só, é interligado, então buscar nessa informação para você conseguir gerar muito valor, contar muitas histórias boas. A Tati é muito importante ela falar sobre esse começo dessa cadeira, isso vende muito, gente. O real vende muito, conecta muito. Acabou a era do certinho, do bonitinho, né? Agora o pessoal está usando muito IA. E, gente, eu vou falar algo para vocês que também é uma chave muito poderosa. O pessoal que está usando IA é muito bacana, mas enjoa, porque as pessoas querem verdade, elas querem saber, pô, será que eu estou falando com um robô? Às vezes não dá uma raiva quando a gente vai falar, e a gente fala, caramba, estou falando com um robô, será que eu vou falar com a pessoa aqui? Então a gente tem que entender isso e usar ao nosso favor, né? Eu mesmo já estou irritada com tanto de pé que aparece lá falando. Aff, eu acho triste. Então, assim, são ferramentas fundamentais? São. Mas quanto mais real você transparecer, trazer escola, às vezes as pessoas ficam em dúvida, gente, mas será que isso agora é IA? Ai, tudo é IA, né? É. Então, entra no hype, você utiliza, né, a seu favor, mas o real sempre vai conectar, a história verdadeira sempre vai conectar. Nada de manipular, nada de trazer coisas que não existem, histórias inventadas, não. Vai na Eu sua tenho, essência que vai funcionar, né, Bruna? Isso. ó, eu tenho uma pergunta. Ah, vai, vamos lá. O que você acha dessas parcerias com influência, essas coisas? Porque, assim, eu tinha algumas parcerias, mas meu principal objetivo não é só ter visibilidade, é vender o meu produto. E, Isso. assim, o que eu tenho percebido, né? Eu já vou fazer mais ou menos, acho que um mês que eu tô dando uma segurada. Tenho procuras de parceria, inclusive tem uma influencer aí agora recente que me mandou mensagem querendo. Só que assim, eu percebo que não é essas coisas todas.
Eu sei que dá ali uma visibilidade, mas isso também para mim tem um custo dentro do meu negócio. Claro, não só para o seu negócio, saber se realmente ela vai trazer resultado. Você... Entender qual que é o público dela, Exato. entendeu? Tem E que assim, entender. no meu ver, o influencer ele não vende ele não tem obrigação nenhuma de vender nada para mim. Verdade. Para gerar valor, para gerar a visibilidade. Sim. Porém, tanto o alcance de mercado, no meu ver, não é o mercado que eu busco, porque assim, ele pode ter muitos números, mas ele não alcança o mercado que é de dentro do meu nicho. Exatamente. Ó, tem algo muito importante aqui. Existem vários influencers que compraram aqueles seguidores, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que vocês precisam entender? Quando o influencer vem até você oferecer o trabalho dele, já há uma vertente aí. Porque quando o influencer é bom, ele não procura, ele é procurado. Então, isso eu aprendi quando foi o primeiro marketing que eu aprendi, essa foi a primeira lição. Porque o que eles ensinam é sempre a gente procurar alguém que realmente vai se conectar com o seu produto verdadeiramente, que gosta, que já passou pela experiência, e ele vai indicar de verdade aquilo. Então, esse é um ponto. E aí, entender, será que as pessoas que ele atrai é o público que eu busco? Esse é outro ponto. Mas, assim, é importantíssimo e todo mundo precisa fazer. E às vezes, Tati, é melhor um influencer com até 5.000 seguidores, 10.000 seguidores, que está ali dentro do seu nicho, né? Do seu público, né, da sua persona, do que um influencer que realmente ele vai divulgar o seu trabalho, só que ele tem vários públicos. Então, é você ver essas vertentes, tá certinha nesse caminho. Então, assim, quem te ofereceu, não é que não pode oferecer, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Mas o correto é você ir procurar, entender se o cliente vai gostar, fazer ele vir até o estabelecimento, criar essa experiência, se assim você puder naquele momento, claro. Ou você oferecer, tem umas estratégias aí para você oferecer o seu produto e ele ir até o estabelecimento e investir e vocês ali criar essa parceria. Tem assim Às também. vezes, a pessoa que vai dar esse hype no seu negócio não é nenhuma influência. Exato. Hoje Tem mais alguma pergunta? Ju, Rafa, Larissa? Mandar as braba aí. Não, já tá aqui minha cabeça borbulhando para amanhã já ver o que já estarei postando já. Eu falo para vocês prepararem a dipirona, porque o negócio aqui é. Vocês anotaram, gente? Vocês conseguiram anotar alguma coisa? Conseguiram pegar aí, boa. Pegar alguma... Duas Porque assim, já. maravilha. Tudo que a gente falou hoje, A Ju. A Ju. eita! Tudo que a gente falou hoje, por mais que eu também que vocês anotaram bastante coisa, foi uma conversa bem produtiva, né? Foi um papo bem bacana. Mas a gente tem muito mais. E tudo isso que a gente falou aí, ó, tem muita profundidade, tá? Gente. Tem como avançar e aplicar assim de maneira muito tranquila. Às vezes parece, nossa, isso aqui parece tão complicado de fazer, e não é. Vendas é o trem mais simples do mundo. Porém, é igual eu falei na live de ontem, tem um padrão Tem um para padrão para acontecer. acontecer. Tudo tem um jeito certo de você fazer. O que acontece? Principalmente nas redes sociais, né? A gente pega ideias, a gente pega conteúdo, mas, gente, uma escrita que a gente chama de head, a legenda, os destaques, como eu digo, é uma engrenagem. Quem você é no presencial, né, o posicionamento que você traz, a forma que você internaliza o que você faz hoje, porque não é assim, eu sou mentora, mas eu estou como mentora, ou eu sou cabeleireira, não estou como cabeleireira. Então a gente precisa entender isso de uma forma bem pontual, porque a nossa vida vai mudando e a gente vai escalando. Hoje a Tati, ela está como como é que é? O da Tati? Como é que é? De spa. Sim, mas você é terapeuta podal. Olha você Isso, vê que lindo, que podal. chique. Chique demais. Empreendedora, mas daqui a pouco você vai ter franquias, você vai ser uma empresária, então você vai ter sua equipe, né? Então, assim, trazendo nessa vertente, Eu já estou começando a trabalhar essa olha, parte, porque então, eu tenho um pouco de bloqueio com contratação de pessoas para ser colaborador comigo. uau, Porque assim, eu sou muito centrada no que eu estou predestinada a fazer. E o meu trabalho
trabalho que ele tem propósito, ele não tem só proposta, não é só sobre dinheiro. Sim. Então, assim, Não, o que mas que é desafiador para mim hoje? Encontrar pessoas que sejam ligadas a um propósito, que não pense só no mercado, porque o mercado ele já está cheio de quem faz tudo. Eu exato. quero pessoas que estejam ligadas a um propósito, que sejam adeptas à transformação, que uma pessoa não vá só por uma massagem, só por um toque nos pés, por um manicure e pedicure convencional, porque isso a gente já está de saco cheio do mesmo. Aí, Então, assim, o que que acontece comigo? A maioria das pessoas, elas vêm olhando para o negócio, porém, todavia, entretanto, elas olham só para o número financeiro. Sim, Não entende que ali por detrás teve todo um percurso, teve uma trajetória, teve uma energia que foi emanada ali de algo espiritual. sim, E aí, hoje, minha oração é que Deus prepare pessoas que estejam capacitadas e ligadas a um propósito, que é sobre alma, não né? é só sobre vida. Aí eu vou te falar uma coisa. Essa parte que tem que fazer é você. É você que tem que educar o teu público para poder eles entender que você faz isso. E você dá conta de fazer isso. Isso é totalmente aplicável. sim, Você educar o teu público para olhar com o teu negócio, para o teu negócio com esses olhos. exato. Então, assim, quem você for contratar, às vezes vai vir de uma forma e tem como você analisar esse perfil, igual a Rafa trouxe bem bacana aí, analisar o perfil, traz branco dentro O teu público, eu falei, não, a pessoa que vai. mas traz dentro igual quando, para ficar mais prático, para a Tati entender, quando você fazer com as suas vendedoras. Só para ela entender rapidinho. Ó, em 10 minutos vai acabar, hein, gente? Ó, quando eu ia trabalhar com a vendedora, primeiro, eu chegava na casa dela, eu já entendia se ela era disponível para poder vender ou não. Sim. Eu olhava no portão da casa, dentro da casa dela, na janela, eu olhava se tinha uma vassoura de fora, onde que tinha roupa pendurada, como que era a Se a casa movimentação estava da casa aberta, dela. fechada, se tinha música alta, Se música tinha criança, baixa. se não tinha, Sim, eu já falava assim, aqui tem uma vendedora. Entendeu? Porque eu criei esse feeling de tanta pergunta que eu fiz, sim, né? Eu já entendia se só da casa da pessoa se ela era vendedora ou não. sim. Quando eu conversava com ela, eu já entendia, Fazia fazendo algumas perguntas chaves, né? eu já entendia se ela era uma boa pagadora, se ela era realmente disponível para venda e se ela tinha habilidade para poder vender aquele produto Sim, meu. Se ela tivesse qualquer um desses três, o outro eu treinava ela para poder fazer. Entendeu? Então, assim, eu educava a vendedora para poder fazer isso. Um dia eu estava comendo sanduíche em Carapicuíba, numa lanchonete, e eu conversei com a senhora que estava me atendendo. Você olha nela, ela não vendia nada, realmente ela não queria vender nada. Eu falei, ó, vou fazer um teste com a senhora, porque eu entendi que a senhora tem potencial para vender. Ela foi a vendedora que mais vendeu para mim, sabe, na época. E todo mundo queria me tomar ela, mas ela era absurda. Eu treinei, eu modelei a mente dela para poder ela entender que ela vendia, porque ela realmente ela tinha esse potencial. E a mulher nem conversava direito. sim. E aí, essa parte da análise, depois eu vou deixar até para a Rafa falar, que ela levantou a mãozinha, é importantíssimo. E aí você consegue extrair os princípios, os valores que essa pessoa carrega, e aí você vai me falar, opa, essa tem um perfil. O que que acontece? Tem que garimpar, né? Não tem jeito. Então, essa parte a gente não pode ter preguiça, não que eu tô falando que a Tati tenha, viu, Tati? Mas a gente tem que garimpar, né? E Tem sem que ter como você paciência. coloca o Senhor ali, Senhor, me traz a pessoa que eu preciso, nem que ela tenha alguns pontos que eu tenho que ajustar, porque a gente nunca vai ter alguém pronto exatamente no molde que a gente precisa. E o melhor é transbordar e sem medo, ensinar tudo para essa pessoa, mesmo que um dia você sabe que ela vai criar asas e vai voar. Que Treinando isso as pessoas também para é poder fazer o que importante. você faz tão melhor quanto você faz. Sempre está desprendida disso. Você vai treinar, você vai fazer ela muito boa, já pensando. Ela vai, né, atrair essa mentalidade e ela vai querer voar igual um passarinho. E isso ser motivo de orgulho também, tá? Eu peguei uma aluna lá da sala que eu ainda estou estudando, eu faço técnico agora dentro da minha área de podóloga, né? Sim, E eu precisava fazer um freelance com alguém, porque eu peguei um serviço para 4 pessoas, e eu não dou conta de 4 pessoas. E aí ela era crua, ela disse que nunca na vida dela tinha tido a experiência que ela teve quinta passada comigo. E ela falou assim: Meu, o seu negócio é fora da curva.
Eu nunca na minha vida imaginei que eu podia pegar pedras quentes e manusear pernas de uma pessoa sentada. Aí eu fui para ela, quanto que você acha que vale a sua diária comigo de 2 horas? Aí ela falou assim, eu não faço ideia. Uau. Eu acho que R$ 50. Aí eu fui pagar ela, né? Paguei R$ 150 pelas 2 horas dela comigo. E ela falou assim: Nossa, muito obrigada. Eu jamais imaginaria que eu ia fazer esse serviço de 2 horas com você e ia ganhar isso. Ah, Porque para mim esse serviço era um serviço supérfluo. Nunca eu imaginava que seria assim. E é uma senhora, ela é bem estudada. E ela falou assim: Se você for fazer mais vezes, você me convida para eu fazer olha com aí. você. Gostei da experiência. Olha aí. É isso. Aí É eu falei, exatamente isso. coração, se for da vontade do Senhor, ela é uma pessoa que vai fazer parte, né? Ah, É igual pode falar, meu amor, que você colocou aí no chat. Era mesmo só um resumo sobre a análise comportamental, porque como eu venho da área de eventos, Sim. então é uma área que os maiores decoradores que têm lojas de locação têm muita dificuldade na contratação. Por Aham. quê? Não adianta contratar uma pessoa que não ama eventos, que não ama fazer decoração, que não ama separar peças. Você vai contratar uma pessoa com perfil administrativo, sendo que tem que executar. Então, tem uma moça que hoje ela tá no maior player de sucesso, já investiu mais de 25 mil para poder trabalhar isso, de entender o comportamento humano, análise comportamental, para contratar as pessoas certas para a loja dela. E hoje ela pode viajar para fora do Brasil tranquila, que o marido dela e a equipe dela tocam o negócio sem ela aqui. Ó, maravilha, é isso. Então, a Tati acho que já anotou ali, a análise comportamental, ela é fundamental É. para a gente conseguir atrair aí as pessoas certas dentro do nosso propósito. E aí, tem mais alguma pergunta? eu posso Minutos dar uma dica? vai ter. Qualquer pessoa consegue entrar em sites de desenvolvimento humano e fazer um curso livre de DISC. Sim, Então, eu acho que toda empresária, empreendedora, você não precisa ser especialista em análise de perfil comportamental. Você pode sim, fazer um curso básico, porque o tempo é claro, né? Hoje, por exemplo, eu olho para uma pessoa e eu já consigo ter muito direcionamento até pelo corpo, perfil sim, corporal. Mas eu tô 6 anos aí, todo dia aprendendo. Inclusive, estou aqui hoje aprendendo. sim, Mas qualquer pessoa, e eu acho que é um curso, eu falo que administração, e acho que um curso básico de DISC, que é o analista, para sim. qualquer pessoa é certeza de sucesso. É isso mesmo, verdade. Isso não só para essa comunicação direta, né, com a contratação, mas principalmente na hora de vender, né? Quando a gente entende desse perfil comportamental, mesmo que seja ali no raso, já destrava muitas coisas e a gente consegue utilizar várias estratégias, gatilhos para poder atrair, né, essas pessoas de forma verdadeira também, né? Gente, ó, nosso tempo tá bem Ô, curto. Henrique, O que que eu. mas eu Peraí, continuo Gabi, com o rapidinho. problema. Ah, Eu continuo com o problema da escassez, hein? Eu vou aí que eu quero uma aula VIP. Vai quebrar esse. Porque ontem você, mas ontem você respondeu na, pode falar. ontem você respondeu na live e tudo isso que você respondeu com todo amor, eu já sei. Mas o povo continua colocando objeção, Henrique, para curar a alma, porque o povo quer ficar bonito por fora e tá podre por dentro. É que é o ponto. Você vai pro nosso workshop. A gente não pode entregar o ouro. Ó, vamos fazer o seguinte. Hoje é esse Vocês workshop que aceitam você uma vai dinâmica fazer, rapidinho pra tá? gente fazer? Porque o nosso tempo aqui tá 1 minuto. Aí é só o trabalhinho de entrar e sair, mas vai ser muito rápido, gente. Prometo. Só pra gente finalizar. Vocês topam? Topam ou não? Vocês falar que não, a gente já encerra. Sim, Ah, Claro. Sim, sim, sim. pode, Brando, a gente fazer a dinâmica para poder animar e a gente finalizar com chave de ouro? Bora. A Larissa deu um joinha. Ah, então bora. Pode continuar. Vai encerrar sozinho. Mas agora vai acabar. Ai, gente. 7 minutos. Esse aí. A Ju, tadinha, já tá assim, ó. Não, vamos dormir com a cabeça deles. Mas já deixou a cabeça. Não, agora a gente vai amaciar, gente. Agora a gente vai amaciar para vocês dormirem, né? Conseguir absorver tudo. Vai ser bem legal.
Juro desligar a mente, né? A minha mente de noite vem muitas coisas no dia seguinte e eu fico pra ela, agora é hora de você desligar. Vamos pensar no nada. Então, é isso aí. A Gabi falou um ponto aqui que é exatamente isso, né, que a gente fez. É, nós demos uma degustação para vocês de tudo que a gente sabe, tá? Tudo que a gente falou tem muita profundidade. Tudo que a gente falou foi extraído da nossa experiência, dos nossos resultados, dos lugares que nós passou. Tudo que a gente falou vem da minha parte de 20 anos até aqui, tá? E claro, se fosse para poder entregar tudo para vocês direitinho como é que ia fazer, a gente não ia estar fazendo workshop, né? Que o workshop é justamente para isso. Tudo que a gente falou, vocês sabem, vocês entendem, vocês já viram falar, já viram acontecer, mas não sabem como fazer. O como fazer que é o X da questão, tá? O como fazer, o como aplicar isso, como trazer isso para o real aqui, fazer no dia a dia, no tete a tete aqui, essa que é o X da questão, tá? E nós estamos aqui para poder fazer isso com vocês. Então, se vocês estão dispostos mesmo a andar com a gente, a aprender com a gente e a ter resultados até maior dos resultados que a gente já teve, né? Então a gente vai estar fazendo um workshop dia 27 de fevereiro. 27 de fevereiro, dá numa sexta-feira, tá bom? E vai ser assim, algo assim extraordinário. E nós prometemos pegar na mão de vocês, todo mundo que fechar com a gente promete pegar na mão de vocês, trazer vocês para perto e falar assim, ó, o que está acontecendo aí que está dando errado? O que que você está com dificuldade de fazer para poder você sair fora dessa zona de dúvida, de indecisão, de o que que eu vou fazer agora, aonde que eu vou buscar? Tudo que a gente aprendeu aqui, ó, é uma somatória de valores, de dedicação. Nos custou dinheiro, nos custou tempo, nos custou muita coisa. E se fosse para poder cobrar uma mentoria dessa de alguém, seria hoje você estaria pagando aí na média de 20 a 60 mil reais, tá? O que a gente vai ensinar para vocês aqui é simplesmente o que a gente, né, alinhou para poder ser cobrado, é simplesmente simbólico, para vocês entenderem que o valor não está nem no dinheiro. É, para vocês entenderem o porquê que o Henrique está trazendo essa questão é, do valor em si, que vocês pagariam. Nós estávamos em ambiências que nunca imaginaríamos estar. A gente se conectou com pessoas que a gente nunca imaginou se conectar. E isso trazendo tanto vocês que estão aqui conosco, mas também pessoas que vendem produtos de 350 mil reais. Então, para que essas pessoas consigam extrair esses valores, não é só a questão dos lugares em si, mas é como nós falamos, é como elas fazem isso. E a gente teve a oportunidade de estar dentro dessas engrenagens grandes, gigantes. E quando eu e o Henrique começou a perguntar para o Senhor, Pai, parece que as portas estão se fechando. O que que o Senhor quer de nós? Porque quando a gente se alinhou para entender exatamente o que Deus queria, porque não estava fazendo nada sentido, né? Do que a gente estava vivendo, do que a gente passou, nada estava fazendo sentido. Até que o Senhor falou, porque eu chamei vocês para isso. Vocês são ativadores de pessoas e tudo, todos os lugares que vocês foram, tudo que vocês aprenderam, e é óbvio que a gente tem muito ainda para aprender, claro, Claro. mas é para poder, por exemplo, é muito distante você ir, por exemplo, fazer uma mentoria dessas do Hype, vamos colocar assim. E aí a gente pode ter, dentro desses ecossistemas que são gigantescos, tem time comercial, gente, tem muita coisa mesmo envolvida para trazer essa proximidade para vocês. Então, a gente é essa ponte. E às vezes a gente não vai ouvir realmente, né, o Pablo Marçal, que está lá em cima, o Thiago Brunet, né? Vamos colocar ali quem estava Flávio nos bastidores. Como que é o nome dele? Que ele até saiu do ecossistema, de Alves, lançamento. O Neto, o Thiago Rocha, Marcos. o Marcos,
o Marcos Paulo, né? Vamos falar da parte de vendas, né? Do comercial, o Felipe Lima, que era um dos nossos gestores. Então, assim, nós estamos trazendo esse nome da parte comercial para vocês entenderem que a gente esteve nessas ambiências, não foi à toa. E aí, quando a gente percebe pessoas igual vocês, pessoas que nos buscam no nosso particular, que estão nos chamando nas nossas redes sociais, elas estão sedentas, Por porque isso, elas até foram lá. Só que assim, a Gabi ela pode dizer muito bem isso, eles acabam ficando muito distantes, porque eles têm um ecossistema para cuidar, então é diferente, né? Então a gente está buscando essa ponte. E aí a gente juntou a habilidade do Henrique em vendas, as minhas habilidades, porque desde dos 15 anos eu trabalho com público, em todas as áreas que eu trabalhei, seja foi até no administrativo, era atendimento ao público. Então tem aí, desde, né, dos 15 anos, eu tô com 34, não precisa a gente fazer a conta, né? a habilidade dela em vendas e Mas posicionamento. e aí veio a questão do posicionamento, não só dentro do neuromarketing, foi algo que eu fui muito a fundo, e assim, é um assunto assim que eu me identifiquei muito e amei. E todas as vezes que eu batia no lugar, Deus falava, não, ainda não é isso, não, ainda não é isso. Então, assim, por mais que pareça que tem muita coisa que vocês já sabem, que vocês já ouviram, precisa realmente você seguir um padrão, É. você seguir um passo a passo. Padrão tem um Se você tem tá certo. a sua identidade, se você tem a sua verdade, mas se você não coloca ela dentro da engrenagem, não vai fluir. Você pode alcançar muitos mil seguidores, você pode ter, igual a Tati, ela tem um Usar dom 200 assim influencers. muito grande de vender, mas quando chega de vender o seu produto na hora do fechamento, parece que você trava. Quando é para você fazer as suas narrativas dentro do seu posicionamento do Aí Instagram, a pergunta, parece que você trava, até sabe? quando a sua habilidade vai servir só para o negócio dos outros? Até quando você vai deixar de aplicar o que você sabe no seu negócio para poder aplicar no negócio dos outros? Chega no negócio dos outros, você coloca aquela pressão. Aí chega no. Essa é uma revolta que eu tenho. Eu falo assim, é interessante que o que é dos outros eu consigo gerir muito bem, consigo atrair. Quando chega na minha vez, a água acaba para mim, não é justo. Pois é, E aí e isso me fez entrar dentro da bolha, porque me causou revolta, porque eu falo assim, poxa, eu sou tão. E é real isso. Eu vendo muito o que é dos outros. Muito. Ó, um exemplo é, esses dias eu fui fazer uns negócios aí numa estética, todo mundo que viu falou assim: ah, eu vou lá então, porque você foi. E foi indo. Eu sei que eu levei umas 10 comigo. Aí eu falei, poxa, por que para os outros eu sou tão boa e para mim eu sou desse jeito? Eu travo, eu me recuo de mim mesma. a gente sabe por quê. A gente sabe por quê, tá? E a gente tá super afim de te contar por quê e te ajudar a sair fora disso, te ajudar a entender o que nós entendemos, porque a mesma pressão que a gente está colocando para poder vender o nosso negócio aqui, nós colocamos para poder vender o negócio do Pablo um dia lá atrás. Você entendeu? E aí a gente vai falar assim, a gente vai ficar vendendo as coisas dos outros até quando? Por que não vender o que a gente sabe também, que é a mesma coisa que ele? Tem a mesma coisa que o outro. E outra, nós sabemos, nós fazemos tudo de maneira diferente. É quase a mesma coisa, mas de maneira, é a mesma coisa, na verdade, mas de maneiras diferentes. Exato. Posso te falar uma coisa? Tá só faltando confiança de poder entender o que que é que você realmente tem para poder entregar e saber que o que você está oferecendo realmente faz diferença na vida dos outros. Pensa, se você tivesse o teu negócio, se alguém chegasse em você oferecendo o seu negócio para poder você vender para outra pessoa, tem certeza que você venderia, porque você ia olhar e falar, é desafiador, eu vou dar conta de vender sim. Então, gente, é isso. Estamos lançando aqui a data do nosso workshop, vai ser dia 27. A gente tem aí a ideia de horário, se vocês falarem, já esse horário tá bom, que é das 7, né? Que a gente fala das 7h30 Até às 10. às 10 fica bom para vocês? Né? A gente vai lançar o horário, né, estipulado é das 7h30 até as 10h30, né? De repente pode ir até mais, mas a ideia é que seja dentro desse horário. E né, pode ter se algum reajuste também, não tem problema, porque vai ser dia 27 de fevereiro ainda, né? Sim. Então tem bastante coisa para poder acontecer. Até lá a gente ainda vai estar conversando, vai estar em contato com vocês e a gente está aqui para isso, tá? Para poder trazer para vocês o que realmente vocês estão vindo buscar, para poder
ajudar vocês a entender como que é a mecânica de cada coisa que a gente falou aqui e para que vocês apliquem no negócio de vocês e a gente não aceita de maneira nenhuma que vocês aprendam e não tenham resultado. Nem que eu tenha que sair e vai ir fazer na mão de vocês o que tem que ser feito. Gerar para vocês essa experiência de fato, para vocês entenderem como é que faz. Então, no Eu já workshop te fiz a trazer. proposta, né, Henrique? Hã? Já te fiz a proposta, né, de vender minha mentoria. Pois é, Claro, é. a gente vai conversar sobre isso, viu, Gabi? falar sobre isso. A gente falou que vai fazer uma ação aí para poder você Vai entender. topar, né? Então, gente, nós estamos muito felizes de ter vocês aqui nessa aula hoje. Eu espero realmente que tenha agregado muito aí na vida de vocês. E vai ter a quebra de escassez, vai ter a forma de vocês saberem como fidelizar o cliente, vai ter como vocês saberem de fato se posicionar no digital. Tem algo assim que é muito simples, mas que precisa ser feito mesmo. E assim, o pouco que o Henrique começou a se movimentar de forma intencional, de forma É, tudo bem feito. estratégica, o Henrique viu ele mesmo assim, a métrica, eu falava para ele, ó, agora vai. Então ele viu a métrica dele subir de uma forma, pessoas que estavam ali que ele nem lembrava que estava mais no Verdade. Facebook, no Instagram. Então, assim, Vem falar, eu quero aprender a vender, como que eu faço para poder sim, vender? A próxima live, luta, né, Branca? é, A luta a era próxima live vai ser do meu Instagram, vocês vão ver, vamos ver o resultado, vai ser bombástico. São leves. Ah, bacana. Obrigada pelo elogio. Vocês vão longe, estão muito alinhados, são leves e o melhor é bom Tamo ouvi-los. junto. Obrigada, viu, gente? Agora o Henrique vai trazer aí uma dinâmica para vocês irem tranquilinhas. Vocês estão conseguindo ouvir um sonzinho que tá rolando aqui ou não? Alexa, volume 10. E agora? Tá longe. Deixa eu Não, ver. né? Tá acabando, filho? Cadê o investimento do workshop que não foi falado? Calma, mulher. Para separar meu PIX? Prepara o Pix aí. É, eu falei de Porque 20, vale ouro, vale ouro. eu falei de 20 a 60, né? 10 mil mais ou menos, tá certo. Não, calma, não, vamos chegar lá, tá? Mais importante é a experiência que vocês vão estar tendo e o destrave que vocês vão estar tendo, não só na área que vocês estão procurando, mas em todas as outras que vocês nem imaginam que está travada ainda. Vamos lá. Quero fazer uma dinâmica com vocês aqui, porque a gente falou muito, então vamos esvaziar a nossa mente, o nosso coração, porque tudo que vocês absorveram aí já está aí dentro, está guardado, não tem jeito, não vai sair. Mas descansar agora é importante, porque amanhã alguma coisa precisa ser colocada em prática, tá? Nós queremos um feedback igual da Nalvinha, da minha mamãe. Vai ter, em nome de Jesus. Poderoso, né? A Tati tem um negócio muito grande para fechar. Conta com a gente, viu, Tati? Todo mundo aqui tá com planos, precisa vender, precisa fazer algo diferente. E eu tenho certeza, tá, que alguma coisa diferente essa semana vai acontecer na vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos fechar o olho, respirar fundo 3 vezes. Imagina agora que vocês estão caminhando para o negócio da vida de vocês. Que vocês estão caminhando para tomar a decisão que vocês tinham que ter tomado lá atrás. Mas vocês não tinham a ferramenta necessária para poder tomar essa decisão. A ferramenta mental. Vocês não tinham o conhecimento necessário para poder estar tomando essa decisão. E Deus preparou esse conhecimento e hoje vocês já estão munidos de tudo que vocês precisam para acessar o próximo nível. Seja um negócio novo, seja um contrato, seja uma venda, seja um empreendimento novo, seja o que for. Você sabe que você tem o próximo nível para poder atingir. E você já está munido com essa ferramenta. Imagina agora. Deu tudo certo. Você fez. Você chegou lá. Você assinou o contrato. Você concluiu a venda. Aquele número que você atingiu, você nunca tinha atingido na sua vida. Uau! Foi maravilhoso!
Cheguei lá. E agora, o que que eu vou fazer? O que que acontece depois disso? É o desfrute, o transbordo. Tudo que você aprendeu, você vai ensinar. E ainda tem o outro nível, porque os níveis nunca se acabam. Sempre temos o que aprender. E nesse próximo nível você precisa buscar outra ferramenta. E assim consecutivamente. Entenda uma coisa: a decisão, ela precisa ser tomada. E quanto mais breve você tomar essa decisão, mais breve você vai para o próximo nível. Não importa o preço, não importa quanto, importa o tempo que você demorou para poder tomar essa decisão. E ela bateu na tua porta agora. Quanto tempo você demorou para poder tomar a decisão para você ir para o teu primeiro nível? E você tomou. Você já sentiu a sensação. Você já provou do doce da vitória. E agora vem o próximo. Respira fundo. Fala comigo, a decisão já está tomada. Eu já acessei o próximo nível. Nada pode me parar. Eu vou para cima. Não tem nada nesse mundo que não pode me parar, que possa me parar, na verdade. O único que pode me parar é Deus, mas Ele quer que eu avance. Eu mesmo e qualquer outra circunstância que eu deixe acessar o meu coração. Eu não vou fazer isso comigo. Eu bloqueio todas as circunstâncias. E Deus quer que eu prospere. Esfrega a mão. Já é. Já é. Tá? Já aconteceu na vida de todo mundo. E nós não estamos falando aqui do investimento do workshop. Nós estamos falando aqui do maior investimento que são vocês. A história de vocês. Tudo que vocês já viveram até aqui. Todas as circunstâncias que vocês já enfrentaram. Todas as decisões que vocês já tomaram, seja ela positiva ou não positiva, tudo que já aconteceu até aqui é para fazer vocês estarem exatamente onde vocês estão hoje. Então, sintam-se orgulhosas das pessoas que foram, das pessoas que ficaram e das pessoas que ainda hão de vir. Cada uma delas, cada uma dessas pessoas, elas foram preparadas em cada momento específico para fazer vocês irem adiante, para fazer vocês ficarem, para fazer vocês aprenderem, ensinarem. Tudo está conectado. Nada é em vão. Vocês estarem aqui não é em vão. As pessoas que se conectam a vocês não é em vão. E quando nós entendemos isso, é fácil de continuar no propósito. É fácil de continuar enfrentando as dores. É fácil de continuar investindo em nós, investindo no que a gente carrega. Que é o maior investimento. Esse é o maior investimento. Então, assim, que vocês levem isso com vocês com muito carinho, com muito amor, que vocês levem a história de vocês com muito orgulho e entendam que aonde vocês estão, no patamar que vocês estão, Deus tem muito além, Muito mais. muito Não é maior, nada além do que há de vir. muito maior, muito melhor do que vocês pedem, do que vocês imaginam. E isso não é algo que nós estamos dizendo, não. Ele falou: vocês hão de viver o melhor dessa terra. E nós temos que crer nisso todos os dias. As pessoas que vocês já alcançaram e vão alcançar, elas também estão sendo ativadas pelo que vocês sabem fazer, pelo que vocês vão entregar. E isso seja um produto que você já tem ou um produto que vocês ainda Vai criar. vão criar. E isso não é coisa de imaginar, mas tudo começa aqui, tudo começa aqui. Então, que essa interrupção entre o Senhor e vocês nunca aconteça, que seja sempre direta. E que vocês sejam sempre como rios fluidos ali da parte do Senhor. Que vocês sejam sempre canais de bênção para as pessoas que se conectarem a vocês. E que a história de vocês possam valer muito, muito além do que só dinheiro.
que elas possam valer vidas salvas, vidas transformadas, com muito amor, com muita garra, com muita perseverança, famílias sejam Em nome de alcançadas. Jesus. E o que vocês fazem não é um mero negócio, não é uma mera cura, não. O que vocês fazem é além, vai muito além, porque se vocês carregam essa habilidade, é porque o próprio Senhor derramou sobre a vida de vocês. E isso é o que vocês vão levar. Lembrem disso, a minha história vale tudo que eu estou enfrentando. Famílias serão sustentadas através do negócio de No vocês. nome de Jesus. Famílias serão transformadas, famílias conhecerão a verdade, famílias. E é o maior projeto do Senhor. Então, que o Senhor revistam vocês com toda a armadura dele. Em E nome que vocês entendam que todo e qualquer conhecimento, seja do que vão fluir de vocês, o que vocês vão receber, é o primordial para que esse propósito flua. Tá bom? Amém. Eu quero ouvir vocês. Destravem aí os telefones. Ai, gente. Muito top. Coisa boa, coisa boa. A O gente início da minha frase foi quando vocês declararam, né, pra gente. Vocês primeiro declararam, né? Eu tinha colocado, antes de finalizar tudo, eu coloquei, eu declaro que tudo que eu recebo vou praticar e guardar na tábua do meu coração. Está feito, e já é. Uau, já E é. aí o Henrique finalizou com já é. Olha, Já E eu é. já tinha escrito, ó. que coisa É que eu não sei virar a câmera quando é assim, mas eu já tinha escrito, ó. É a minha primeira frase do caderno. Estratégia de vendas, e no final eu coloquei já é. Uau, coisa boa. Então, gente, vamos lá. A gente vai abrir o carrinho no sábado. E aí a gente tem uma oferta exclusiva para poder fazer para vocês. E aí, pode É. apresentar para as Então, meninas. vamos lá. A oferta exclusiva para vocês aqui que já estão participando dessa primeira aula secreta, né? A gente não sabe se vai ter outra, tá? É um valor muito simbólico, tá? Se vocês deixar de comer uma pizza no final de semana, você já dá conta de pagar R$ 97, tá? A Branca vai criar o link, vai mandar para vocês aqui, ela fica por conta dessa parte, que ela é bem estratégica com isso, ela sabe fazer Tô tudo certinho. dentro, tô dentro. Já pode separar a minha vaga aí. Fechou. Para poder deixar bem claro Ó, pra mas vocês. aí eu vou orar, porque dia 27 é um dia que eu tinha uma sessão, mas eu vou ver o que eu consigo. Mas pode pôr meu nome aí. Não, minha filha, eu vou pagar nem que você me dá depois. Não, e nós Você vamos não tá gravar, tá, entendendo. gente? Essa aula ela vai ficar gravada, então, até se vocês perderem o começo, alguma coisa acontecer, essa aula vai estar gravadinha para vocês Outra poderem coisa que eu quero ter deixar, sempre o repeteco, tá? para vocês aqui. Pode pôr meu 97 nome. reais. R$ 97 é para vocês aqui, tá? É muito simbólico mesmo. O preço, tá? Do workshop, o preço, tá? Ele é R$ 197 para quem não participou dessa aula aqui. Então, se alguém perguntar lá fora quanto que é, é R$ 197 para quem não participou da aula. Não sabemos se vamos fazer outra. A gente acha que a gente vai fazer mais uma aula secreta na semana que vem, né? Porque tem que fazer uma chamada do meu Instagram também, mas enfim. É um preço especial para poder a gente estar cuidando de Vocês vocês. vão ganhar algo assim, gente, muito exclusivo. Outra coisa, a Branca quis dar para vocês hoje. Um presentão. Nós vamos dar uma consultoria para vocês, tá? Essa consultoria, ela é uma consultoria de diagnóstico. Para E quem aí- pagar até amanhã, a gente vai dar consultoria antes do workshop. E aí, Gabi, ó, nós já vamos ver essa questão da escassez, nós já vamos ver essa questão do fechamento, o que que realmente está acontecendo, porque você é muito boa, você Se você quiser fazer muito. consultoria pessoalmente, a gente recebe vocês aqui. Às vezes é só alguns ajustes, né, Branca? Às vezes é só alguns ajustes. Eu já vendi até panela que queima Então, comida, minha irmã. Às vezes é algum Quando fala que a é gente pra precisa fazer, né? Então a consultoria é para isso, só para vocês entenderem. A Deixa eu te consultoria é bem específica. A nossa consultoria, ela tem um preço muito maior do que R$ 97, tá? Muito maior. Então, assim, vocês vão Mas ganhar você falou de sobre presencial, Henrique? Como que é isso? Eu adoro um presencial. Pode ser presencial ou pode ser por aqui, se caso não der conta de vir. Aí a gente vai deixar pela comodidade de vocês,
Tá bom? Se quiser no presencial, a gente faz no presencial, vai até vocês. Vocês vêm até nós, a gente a gente vai ficar a critério de vocês. É um presente, então a gente vai deixar na comodidade de como ficar melhor para Tem vocês. que vir aqui. Quer mais? Ah, presencial, ó, todo mundo ama presencial. Ué, eu também prefiro assim, não tem atende. Se precisar torcer a orelha, tudo nós torce também. Ah, Rafa, eu vou, ó. Então tá bom. Então a Oi, gente vai combinar certinho. Nós vamos continuar aquecendo vocês, grupo, tá? Olha aqui. E também tem um outro presente, né, Blanco? Ó, Ó, é um e-book, gente. É. É um e-book. É um Esse e-book, ele Achei que era um queijo, achei que era um queijo. é que é comida. ela quer comer. É o quê? Ó, o e-book, ele vai ter tudo que a gente falou e mais um pouco. Então, assim, às vezes a gente fala assim, mas o e-book é bom imprimir. Então, todas as estratégias, principalmente quando esquecer, porque é muita coisa, vocês vão ir lá e vão no e-book e tirar tudo que vocês precisarem, vai estar tudo lá dentro, acopladinho, tudo bonitinho para vocês estar sempre relembrando e ter o conteúdo aí na palma da mão de vocês, tá bom? Fechou? Mas, ó, consultoria é para quem pagar até amanhã. Fica ligado, hein? Então, gente, eu espero que vocês durmam mais tranquilinha, achar que deu uma acalmada aí, né, na energia. E Tá. então é isso, gente. Vamos encerrar. Vou tirar uma fotinha aqui. Nossa. Todo mundo assim, ó. Tamo junto. Peraí, a Gabi tá pondo foto lá, ó. Aê! Cadê a Larissa? A Larissa, A Larissa tá deitada, por isso que ela não tá aparecendo. Quer ver? Gente, mas 40 minutos de novo. aqui. Olha lá, aê, a Rafa, falta só a Larissa. Eita, um E ali da externa. Aê! Ótimo. Ai, gente, Deus abençoe. Tamo junto, gente. Tamo junto. Gratidão, sucesso. Bom descanso pra vocês, tá?